Olá a todos! Eu hoje trago um tema um pouco diferente aqui ao canal. Eu vou fazer breves comentários sobre documentários que eu vi recentemente com temas relacionados com o dinheiro e com a busca da felicidade. Pensei em trazer então este novo tema aqui ao canal, porque eu não tenho visto falarem muito de documentários na comunidade do Booktube e eu queria pedir-vos que comentassem aqui em baixo se acham uma boa ideia eu continuar a falar de documentários que tenho visto e se estão interessados neste tipo de conteúdo. E o primeiro documentário que eu queria comentar então é o Inside Job, A Verdade da Crise, que não é mais do que um documentário sobre a crise geral de 2008, sobre as suas origens, abordando as questões da desregulação do setor financeiro e da criação de novos produtos financeiros mais complexos, como os derivados, os swaps, que acabaram por incentivar maiores investimentos de risco e o endividamento. O documentário também demonstra as consequências da crise financeira e vai demonstrar o grande sistema de corrupção que existe e o próprio alegado patrocínio que o setor financeiro dá ao sistema político e também até aos próprios economistas e os professores de economia. E quanto à minha opinião do documentário em si, eu achei que ele estava bastante complexo, o que fez com que o ritmo do documentário se tornasse muito acelerado por querer passar tantas informações, e para mim foi um pouco mais difícil perceber todos os pontos do documentário por causa desse tal ritmo acelerado, mas de qualquer das formas o documentário toca pontos muito importantes sobre a crise financeira de 2008 e sobre a qual ainda estamos hoje em dia a sofrer as suas consequências, e o documentário tem o seu mérito, até porque ele ganhou 3 prémios, inclusive um Oscar de melhor documentário de 2011. O segundo documentário que eu queria comentar é o Requiem for the American Dream, que é basicamente baseado numa entrevista a uma célebre figura pública que é o Noam Chomsky, e o senhor, que é norte-americano, foi linguista, filósofo, cientista cognitivo, comentarista e ativista político, e este senhor vai então aprofundar a questão da relação do dinheiro com o poder e inclusive vai enumerar 10 princípios da concentração de riqueza e poder. E logo no início do documentário ele diz uma frase sobre a questão do dinheiro e dos setores privilegiados e a sua relação com a democracia, que eu achei fantástica e gostaria de deixar aqui. Os setores privilegiados e poderosos nunca gostaram da democracia, por muito boas razões. A democracia coloca o poder nas mãos da população em geral, tirando-lhe deles. Este senhor, no seu ritmo muito calmo, vai então explorar toda esta questão da riqueza e do poder com uma assertividade acutilante e vai então enumerar os seus 10 princípios, que não se referem só aos nossos tempos atuais, mas que vêm desde há largas centenas de anos na nossa história. No documentário ele vai então explorar, por exemplo, a alteração do modelo de economia que existe hoje em dia, enquanto que antes a maioria dos lucros provinha da manufatura, enquanto que hoje em dia 40% dos lucros vêm das instituições financeiras. Ele toca também em alguns pontos comuns ao documentário anterior, como o aumento nos fluxos de capital especulativo a partir da década de 70, a transformação do sistema tributário que foi basicamente redesenhado para que os muito ricos pagassem menos impostos e essa carga passasse para outras classes sociais. Toca também em pontos como o ataque às escolas públicas ou à segurança social e também aos sindicatos como forma de fragilizar a população em geral, e ao mesmo tempo a criação de publicidade massiva fez com que o desejo de consumir mais e mais fosse cada vez mais iminente e mais significativo, o que ao mesmo tempo faz com que a população em geral se torne dependente das classes mais poderosas e se torne fragilizada em relação à sua dependência, em relação a quem tem o dinheiro e a quem tem o poder. E este ponto toca muito a ideia do minimalismo,
que é precisamente o terceiro documentário que eu então vou comentar, em que aborda mesmo essa permanente insatisfação atual em relação aos bens que cada um de nós possui, o que leva a um consumismo extremo e desenfreado. E este documentário vem então fazer uma proposta que já se tem falado bastante hoje em dia, é cada vez mais divulgada, do minimalismo, cuja filosofia é pensarmos nas coisas que temos, no propósito daquilo que temos, em fazer escolhas deliberadas por tudo aquilo que consumimos, excluindo então as coisas supérfluas. O documentário aborda também a tendência que houve nos Estados Unidos em se construírem grandes casas onde praticamente as pessoas usam pouco espaço nessas casas grandes. E a ideia do minimalismo é precisamente nós vivermos então apenas com as coisas essenciais e deitar fora tudo o que é supérfluo na nossa vida. O que, segundo os autores do documentário, é uma fonte de felicidade. E em relação à minha opinião sobre o documentário, eu achei interessante o tema, mas achei que, por outro lado, podia ter sido melhor explorado como é que na prática nós podemos colocar esta filosofia de vida na nossa própria vida. E finalmente o documentário Happy, que foi um documentário que eu gostei bastante. Ele vai abordar diferentes sociedades e diferentes pessoas que encontraram a sua forma de felicidade. Ele vai também abordar o que é que poderá dar origem à felicidade, desde a prática do exercício físico, que é uma forma de libertar a dopamina no nosso cérebro e que provoca uma sensação de bem-estar, à prática de atividades prazerosas e que nos conduzam a um estado de fluidez e em que estamos a fazer essas atividades sem praticamente nos apercebermos que o tempo passa e com um grande prazer nessas atividades. Aborda também exemplos de sociedades que encontraram uma forma de convívio e de junção das pessoas que vivem muito em comunidade na partilha de experiências diárias. Vai abordar também, obviamente, a questão da relação do dinheiro com a nossa felicidade, que não influencia tanto como possa parecer à partida. O dinheiro, até um certo ponto, faz com que nós sejamos mais felizes, na medida em que toda a gente precisa de dinheiro para sentir um mínimo de condições básicas de existência e de dignidade, um mínimo de segurança. E nesse sentido o dinheiro é uma condicionante para a nossa felicidade, mas a partir de um certo ponto e de um certo nível de riqueza é comprovado que a felicidade não aumenta com o aumento de riqueza. E outro ponto que eu também achei interessante foi a abordagem de um caso de superação de adversidades severas na vida de uma senhora, e no qual se demonstra que os seres humanos têm uma grande capacidade de superar as adversidades e voltar a encontrar um equilíbrio na sua vida. É um documentário que diz muitas coisas que a maior parte de nós já sabe, quase instintivamente, mas que no dia a dia não paramos muito para pensar sobre essas questões. E é um bom momento e um bom pretexto para refletir sobre a nossa própria felicidade, uma reflexão sobre a nossa vida, sobre o que é que estamos a fazer e como é que estamos a pensar sobre a nossa própria felicidade e sobre o nosso propósito de vida. E se gosta de documentários e por acaso conhece outros documentários que sejam interessantes, podem deixar também as vossas sugestões aqui em baixo. E é tudo por hoje. Espero que tenham gostado. Vemo-nos no próximo vídeo e até à próxima.